A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos começando mais um programa, o programa mais abençoado do YouTuber. E louco, mas é claro, por Jesus. Contamos com a sua companhia até o final desse programa. Te pedimos que você fique conosco, dá o seu like, compartilhe o vídeo. E para você que ainda não é inscrito, por gentileza, coopere conosco. Se inscreve no canal para nos ajudar. E estaremos ajudando você, transmitindo também aqui subsídios e conhecimento dessa primeira lição do segundo trimestre, um seriado de lição abençoado sobre a família, a cédula máter da sociedade, né? A primeira instituição constituída pelo Todo-Poderoso, por Deus. Em Gênesis, nós vemos isso, né? Então, a nossa lição é a lição de número 1, tá? Que vai ser ministrada dia 2 de abril de 2023, na sua congregação, na nossa congregação. Estamos aqui adiantando para que você tenha subsídio e dê uma lição, né, abençoada nesse próximo domingo. O tema da nossa lição: quando a família age por conta própria, né? Quando a família resolve agir por conta própria, ela pode entrar em conflito, pode ter consequências sérias, como nós vamos ver aqui o que aconteceu na família de Abrão. Vamos aqui, né, discorrer essa lição e vamos ver esses conflitos que houve na família de Abrão. O nosso design, o design da nossa revista, está muito lindo, tá? Temos aqui uma família reunida aqui, ok? E o tema geral da nossa lição: relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então, para nós superarmos, né, desafios somente através da palavra de Deus. O nosso texto áureo está em Gênesis capítulo 17 e versículo 19. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, diz o Senhor a Abraão. Verdade prática: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, tá? Um grande homem de Deus. E ele divide a lição, como é de costume, em 3 tópicos principais. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 12, verso 1, também, né, 1 ao 3, e também no capítulo 16, verso 1 ao 5. Não vamos fazer a leitura para nós termos mais tempo para ministrar essa lição. Ok? Entrando aqui, a lição é dividida, como eu disse para vocês, em 3 tópicos principais. Primeiro, Deus faz promessa a Abraão, e é seguido por 3 pontos, né? Primeiro, segundo e terceiro ponto desse primeiro tópico. No segundo tópico, nós temos a interferência no plano de Deus, também com 3 pontos, tá? Nesse segundo tópico. E no terceiro tópico, nós temos a consequência de uma decisão precipitada, tendo o primeiro, o segundo e terceiro ponto. Estaremos discorrendo e vamos começar a nossa lição com a introdução. Tá? Ao longo desse trimestre, estudaremos assuntos relacionados à família. Nessa oportunidade, especialmente, ponderamos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos referem-se ao problema do cotidiano familiar. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentira, mágoas e educação de filhos, dentre outros assuntos.
Nesta lição, em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abrão, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria. Ajudando-o no cumprimento da promessa, veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. Então, o salmista diz que enganoso é o coração do homem. Então, é preferível nós dar lugar e ouvido à voz de Deus do que ao nosso próprio coração, porque o nosso coração é enganoso e pode trazer consequências, né? E nós vamos então já adiantar aqui e partir para o nosso primeiro ponto. Fiz aqui um resumo para o vídeo ficar, né, em um tamanho bom, para não cansar os nossos internautas. E nós fizemos um resumo aqui maravilhoso dessa lição de número 1, né, que tem o tema quando a família age por conta própria. No seu primeiro tópico, Deus faz promessa a Abrão, né? Nós temos aqui Abrão, que depois, passando os anos, se tornou Abraão, né? Pai de grande família. Primeiro ponto, o encontro de Deus com Abrão. Então nós vamos dizer aqui no primeiro ponto, o encontro de Deus com Abraão, ou com Abrão em forma, né, teofânica. Tá? Não vamos entrar em detalhes, mas no Antigo Testamento essas aparições eram frequentes, né, entre os homens de Deus. Gênesis 15, Deus promete um herdeiro a Abrão. Então você vai ver aqui a palavra Abrão, tá? Porque é no começo, então, era o seu nome de origem. E Deus deixa claro que esse herdeiro sairia do seu próprio lombo. Tá? Ou seja, seria de fato um filho do próprio patriarca. Isto porque Abrão estava lamentando ao Senhor, dizendo: o que hás de me dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Em outras palavras, Abraão estava dizendo a Deus a possibilidade, né, do mordomo Eliezer ser o seu herdeiro. É isso que Abraão estava dizendo para Deus. A minha esposa é estéril, eu só tenho aqui o mordomo. Será que ele vai ser o meu herdeiro? Porém, Deus disse claramente para Abraão: não, o seu herdeiro vai sair do seu lombo, ou seja, você que vai gerá-lo. Tá? Deus estava dizendo que seria uma semente de uma relação entre Abrão e Sarai. Embora Sarai era estéril, mas ele devia confiar na palavra de Deus. Porém, Abrão se equivocou, né? Ele deixou, com a demora da promessa, Abraão, ele pôs em dúvida, né? Pôs em xeque a promessa de Deus e ele se equivocou achando que poderia ser com outra mulher. Olha aí, sendo que Deus foi claro para ele, né? Como de fato aconteceu, porque Sarai, tá, era estéril. E aí nós sabemos que Sarai convenceu Abrão de se coabitar com Agar, com a sua criada. Não foi só um relacionamento, né? Ou como diz aí, uma barriga de aluguel, não. Eles coabitaram, eles tiveram intimidade, era o costume da época, né? Havia uma tolerância de um homem ter mais de uma mulher, tá? Principalmente a mulher que dava filha era abençoada, mas a estéril era uma mulher desprezada. Então Sarai se preocupa e convence Abraão de coabitar. Ele coabitou, ele tomou Agar como mulher, teve intimidade, né, como marido e mulher, ok? E então Agar gerou um filho de Abraão. E nós vamos ver para frente essa história que deu pano para manga para Abraão por não ter confiado em Deus e ele se equivocou.
E finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Gênesis 21 e verso 5. Assim podemos dizer que Abrão esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa. E esses longo, foi uma prova que Deus pôs para Abraão, e ele, durante esses anos, ele colocou em xeque, em dúvida, e equivocou, achando que a promessa não poderia se cumprir, porque a sua esposa era estéril, não sabendo Abraão que para Deus nada é impossível. E aí, Sarai, dando uma ajudinha para Deus, convence Abraão de coabitar, de ter relação com Agar. Avançando para o segundo tópico, segundo ponto do nosso primeiro tópico da nossa lição, a dúvida diante da espera, espera de 25 anos. Após a promessa, Abrão preocupou-se, Gênesis 12, porque Sarai era estéril. Olha aí a prova, Deus querendo mostrar a eles que para ele nada é impossível, mas a fraqueza humana é terrível, Porém, Deus tinha um propósito sobre tudo isso. Essa espera não foi por acaso. Deus estava provando a fé do patriarca Abrão, ou Abrão aqui. Aliás, Deus prova a fé de Abrão em vários momentos, justamente porque Abrão seria um exemplo, um paradigma de fé para nós. Então Deus estava preparando Abrão, porque ele seria um pai de grande nação, principalmente de nós que somos, pela fé, somos filhos de Abraão pela fé, crendo em Cristo Jesus, ok? Hebreus, e não é por acaso que Abraão entrou para a galeria dos heróis da fé em Hebreus, capítulo 11, ali você vai ver a relação dos heróis e Abraão está ali, porque ele creu, quando Deus disse para ele, sai do meio de sua parentela, da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei, e ele foi. E nessa caminhada ele teve altos e baixos, como ser humano, E aqui nós vemos que foi um conflito, deu um conflito por eles não confiarem na promessa de Deus. Porém Deus é misericordioso e ajudou e aprovou Abraão. E nós vemos aqui que, porém, Abraão teve um momento de dúvida sobre a promessa. Podemos entender que o ser humano é falho, somente Deus é perfeito diante de tudo isso. Então, mais uma vez, o homem é falho e Deus é perfeito. E como Deus disse, todo homem seja mentiroso ou é mentiroso e somente Deus é verdadeiro. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de pela fé, enxergar a operação sobrenatural. Isso é evidente. Há algum bloqueio quando nós duvidamos e nos impede de olhar pelos óculos da fé, pelos olhos da fé, a operação do sobrenatural, e aonde muitas vezes entramos em conflito e muitas vezes perdemos a bênção. Avançando para o terceiro ponto do nosso primeiro tópico, Deus garante a Abrão o cumprimento da promessa. Embora houve dúvida, mas Deus garante porque Ele é fiel. E às vezes nós somos infiéis, mas Deus continua fiel. Então Deus especifica a promessa a Abrão dizendo que o herdeiro deveria ser filho dele, com Sarai, e não com Agar. Nem tampouco seria o Eliezer o mordomo. Porém, mesmo diante dessa promessa de Deus, Abrão vacilou. Gênesis 16 nos mostra isso. E com esse vacilo na fé, Abrão não transmite a Sarai a confiança na promessa de Deus. Gênesis
capítulo 16, verso 2 ao 3, ou verso 2 e 3. Tá? Então, com esse vacilo, Abraão, como cabeça da família, da mulher, né? O homem, ele vacilou e não transmitiu a confiança a Sarai e concordou com o plano dela. Ele deveria falar não, vamos confiar em Deus. Mas ele concordou. E aí o conflito estava feito. Avançando para o segundo tópico da nossa lição, interferência no plano de Deus. Primeiro ponto, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Sarai quis dar uma mãozinha a Deus em razão dela ser estéril e já avançada em idade. Dois problemas sérios. Já tinha perdido o costume das mulheres de ter filho, né, por ser avançada em idade, e era estéril. Né? É só um milagre. Então Sarai persuadiu Abrão a ter relação com Agar, ou seja, a cobitar, né, a tomar Agar como mulher. Naquele tempo, quando tomava como mulher, tinha que habitar com ela, tinha que ter intimidade. Era como marido, não era só relação, tá? Como eu já disse. Gênesis 16 e 2. E Abrão não vigiou e atendeu o pedido de Sarai. Tá? Olha só, ele devia ter vigiado, né? Mas atendeu. Na vida, tá, conjugal, é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Ele devia falar para Sarai que eles deviam orar e consultar a Deus para que eles não errassem, mas ele não teve essa vigilância. Nesse sentido, Abrão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpriria a sua palavra, ou Deus cumpre a sua palavra, 1 Reis 8, versículos 5 e 6. Avançando para o nosso segundo tópico, nosso segundo ponto do segundo tópico, os dois vacilam na fé. Então não foi só Sarai, mas também Abraão que concordou, os dois vacilaram na fé. Então a culpa é dos dois. Abrão preferiu ouvir a voz de sua mulher, e aqui podemos ver que foi o mesmo, né, caso de Adão e Eva, que Adão preferiu ouvir a sua mulher, em vez de convencê-la de não comer a fruta, ou de repreendê-la e não comer a fruta, porque ela já havia comido, né? Mas ele não teve essa vigilância, Adão, e os casos aqui são semelhantes, tá? Tanto Abrão como Adão deveriam convencer a sua mulher, porque o homem é o cabeça da casa. No entanto, tanto Abraão como Adão também foram culpados, né? Alguém quer jogar a culpa na mulher, mas o homem também teve culpa nessa infração, nesse pecado, né, terrível, ok? Não foi só a mulher. Diferente de Jó, quando a sua mulher disse, ainda retém a sua sinceridade, amaldiçoou a Deus e morre. Olha aí, o que Jó disse? Então Jó disse, como uma doida falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Então Jó repreende a sua mulher, ele vigia, e por isso ele foi muito abençoado. Provado, porém abençoado. Da mesma forma, Abraão e Adão deveriam também ter resistido, como Jó, né? Eles deviam ter resistido o conselho errado das suas mulheres. Ter dito não vou aceitar essa proposta. Mas pelo contrário, porém eles fracassaram e aceitaram, tanto Adão como Abrão aceitaram o conselho das mulheres e caíram no fracasso. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina, o plano divino. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir
no plano original de Deus, no plano original divino, tá? Porque vamos se dar mal, tá? Avançando para o terceiro ponto do segundo tópico, o problema da precipitação. O problema da precipitação é agir sem pensar, é agir apressadamente, é agir de maneira impensada, agir inconsequentemente. Com isso, eles não conseguiram evitar as consequências dos seus erros ou da sua precipitação. Tá? Após a gravidez, melhor dizendo aqui, após a gravidez de Agar, começou os problemas. Ela começou a ignorar a Sarai. E houve um conflito terrível. Olha aí, se Abraão tivesse evitado esse problema, aconselhado a sua mulher, esperado em Deus, teria evitado um conflito histórico, um conflito de milhares de anos aí, de milênios, né? Porque desde que Abraão aceitou a proposta da esposa e teve filho com Agar, começou o conflito entre duas nações. E até hoje nós temos esse conflito, tá? Terrível. E esse conflito passou para a geração de Ismael e de Isaque e tornou um conflito entre os árabes e Israel. Israel descendente de Isaque e os árabes descendentes de Ismael. É um conflito histórico, tá? Que permanece até o dia de hoje por um erro de Abraão e Sarai, ou de Abrão e Sarai, tá? Por não confiar nas promessas de Deus. Então é muito perigoso. Nós precisamos consultar o Senhor antes de agir, antes de tomar uma decisão. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas da parte dos cônjuges, ok? A consequência dessa participação de Abrão permanece até hoje, com a semente de Ismael e Isaque, ou seja, judeus e árabes. Esse conflito que ninguém consegue conciliar foi por causa dessa decisão precipitada de Abrão e Sarai. Avançando para o terceiro e último tópico, as consequências de uma decisão precipitada. Primeiro ponto, o conflito na família de Abrão. Esse conflito foi provocado por Abrão e Sarai, sem dúvida. Deus não teve culpa aí, tá? Foi dos dois, porque Deus foi claro com eles. E houve uma desavença entre Agar e Sarai. Agar teve que fugir com a criança ainda no ventre, ainda gestante, mas o anjo, ela foi para o deserto, estava já passando perigo ali, deserto, né? Mas o anjo do Senhor apareceu a Agar e disse para ela: se humilha e volta para a sua senhora Sarai. E ela ouviu e voltou e se humilhou. E passou novamente a conviver, porque ela certamente iria morrer com o menino ali no deserto, exceto, é lógico que Deus entraria com providência, porque ele tinha promessa também para Ismael. Porém, as desavenças continuaram. E quando a criança cresce, passa a ser adolescente, Agar teve que sair novamente da casa da sua senhora, Sarai, porque ela começou a achar que era dona do pedaço. E o ciúme novamente veio e Sarai entrou em acordo com Abrão e mandaram a mulher embora. Abrão deu a ela mantimento, pães para ela ir, mas ali no deserto Deus ouviu ali o choro da criança e entrou com providência. E dessa vez Abraão a despediu e lhe deu pão para o caminho. E no deserto Deus falou com Agar que aquele menino seria uma grande nação, dele sairia uma grande nação também. E dele descenderia uma grande nação que hoje é os árabes. Então, embora Abrão e Sarai cometeram um erro por duvidarem da promessa de Deus, certo? Mas,
por ser filho de Abraão, amigo de Deus, também Deus tinha promessa com Ismael. E por essa razão, né, dessa dúvida, dessa precipitação do casal, nós temos um conflito histórico entre árabes e judeus. Descendente de Ismael e descendente de Isaac, ok? São duas nações. Segundo ponto, a fraqueza de Abraão, ou de Abrão. Abrão não soube esperar pacientemente o cumprimento da promessa. Não teve firmeza para persuadir Sarai diante do conselho de ter esse filho com Agar, a confiar em Deus e em suas promessas. Gênesis 16:6. Abrão faltou com firmeza. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para soluções humanas, porém, há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Temos momentos em nossa vida conjugal de conflito, de problema sério, que só Deus pode resolver. Nós temos que confiar nele e entregar tudo a ele, porque a nossa decisão pode ser falha e trazer consequência, como trouxe a Abraão e Sarai. Avançando para o último e terceiro ponto, do terceiro tópico, uma opinião equivocada acerca de Deus. Sarai não confiou em Deus e preferiu agir por conta própria, usando Agar como meio para o cumprimento divino da promessa, ou da divina promessa. Tá? Manda Agar, né? Abraão, por sua vez, não agiu sabiamente. Né? A mulher agiu erradamente e Abraão não teve sabedoria para resolver esse problema, para convencer Sarai a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas, e por isso não podemos deixar de governá-la com sabedoria. 1 Timóteo 3, versículos 5 e 6. Então, o homem tem esse papel, né, de mentor, de provedor e de decisões, né, em concordância com a sua esposa. Conclusão da nossa lição, estamos chegando ao final. Esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abrão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Romanos 12:2. Né? Romanos 12:2, que a vontade de Deus é agradável, boa e perfeita. Nós devemos atentar para isso. Meu querido, ore a Deus na hora que você for tomar decisões na sua família, a respeito de problemas difíceis. Peça a direção de Deus e deixa que Ele possa agir na sua vida. Esse é o nosso conselho. Que Deus abençoe sua vida, né? E já vamos preparar aqui para a próxima lição. É um seriado de lição abençoado e tem muito aqui aprendizado nessa lição. Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família. Bye, bye e até o próximo vídeo, galera. Fiquem com Deus.